Foi, voltamos. Eu estava falando com vocês sobre o menino do dedo verde, e aí eu disse assim, gente, eu vou compartilhar com vocês um comentário sobre o livro, né? Do que é que o livro se trata e tal, o que é que trata a história do livro, para que vocês tenham uma ideia do que é que vocês vão ler, né? Tentei buscar algo que não contivesse spoiler, né? Porque senão vocês iam, quando você já sabe do que é que vai acontecer, é feito um filme, né? Perde um pouco a graça e o interesse em ler o livro. Então, eu achei aqui essa apresentação, uma espécie de uma resenha curta, bem curta, sobre o Menino do Dedo Verde, feito pela Livraria Cultura, sobre uma trabalhadora da Livraria Cultura. E aí eu quero compartilhar com vocês, vamos ver se vai pegar, né? Porque depois desse boom, vocês estão me vendo e me ouvindo bem, gente? Vocês podem me confirmar mais uma vez, tá tudo certo? Massa. Então, eu vou passar aqui, qualquer coisa vocês me dizem se vocês estão conseguindo ouvir ou não, tá? Deixa eu tirar meu fone. Foi. Tirei meu fone e vou colocar aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Vamos lá. Só um minuto. Eu trabalho na Livraria Cultura e hoje vamos falar um pouquinho do Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon, da editora José Olímpio. A história fala do Tistu, um menino de 8 anos que descobre que tem um dom muito especial. Ele tem o dedo verde, ou seja, toda vez que ele toca com o polegar nas coisas, fazem crescer flores. E ele vai descobrindo isso em segredo, e conforme ele vai tendo aulas com o seu professor em casa, o Senhor Trovão, ele vai visitar lugares que não são muito legais, como a prisão, o hospital, o quartel, e ele vai botando os dedos nesses lugares, fazendo crescer flores no dia seguinte, mudando a vida das pessoas ao redor. Um dia, duas cidades entram em guerra, e o pai dele é dono de uma fábrica de armas. Ele, muito revoltado com isso, porque as armas destroem jardins, vai na fábrica e coloca o dedo em todas as armas, fazendo crescer vários tipos de flores diferentes e transformando as armas em vasos. No começo, a cidade, vendo toda aquela destruição, fica muito revoltada, mas quando ele fala que foi ele quem fez isso, eles ficam muitíssimo admirados com o que ele fez. O livro foi escrito na França, em 1957, e logo virou um clássico infanto-juvenil no mundo inteiro. Aqui no Brasil, foi adaptado para peças de teatro, e de vez em quando a gente até consegue encontrar em cartaz ainda. A edição da José Olímpio foi traduzida por Dom Marcos Barbosa, o mesmo que traduziu O Pequeno Príncipe. Então, a gente tem aqui uma referência muito legal. Além do mais, essa edição é muito bonita, ela tem capa dura e tem muitas ilustrações deliciosas de se olhar. É recomendado a partir de 8 anos, mas todo mundo merece ter esse clássico incrível na sua estante. Gostou da nossa indicação? Então curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo Cultura em Dia. Vocês conseguiram? Estão me ouvindo? Foi. Vocês conseguiram ouvir e ver bem o vídeo? Tudo certo? Tudo certo? Bem, então, vocês já sabem o nome da personagem agora, para quem nunca tinha entrado em contato com essa obra, que eu sei que tem alguém aqui que já leu, que esse é um livro, isso é um best-seller, a gente chama, tá, gente? Isso é um livro, assim, que muitas crianças, pessoas que já foram crianças, ou seja, adultos que já foram crianças, já leram algum dia O Menino do Dedo Verde. Ele é um clássico, tá? Se eu não estou equivocada, é desde 1947 ou é 57 esse livro, tá? É um livro bem antigo, de um francês, inclusive é o único livro infanto-juvenil que esse autor publicou. E teve um sucesso gigantesco, que é uma história muito interessante, muito profunda, tá? Tisto, Tisto, do jeito que eu estou falando aqui, tá? Tisto, para quem não ouviu bem, é o nome da personagem principal, que é uma criança. E o dedo verde não é porque ele tinha um dedo verde, né? Ele tinha dedos normais, gente, tá? Iguais aos nossos. E todos os dedos deles eram iguais aos nossos, mas ele ficou conhecido como Menino do Dedo Verde, vocês vão ler melhor isso, e isso não é bem um spoiler, não tem problema, tá? Isso é para instigar a leitura de vocês, porque tudo que ele tocava com o polegar
ele transformava em planta, em árvore, certo? E aí vocês vão descobrir como é que isso aconteceu, né? Porque ele era essa criança especial, o que é que exatamente ele transformou, porque ele transformou, ele vai conhecer vários lugares, que é exato, o que eu estou dizendo para vocês, vocês assistiram agora no vídeo. Ele conheceu vários lugares que denunciavam a pobreza, esses lugares, prisão, lugares onde moram pessoas de baixa renda, né, que têm baixo poder aquisitivo, pessoas pobres, necessitadas, né? E, num determinado momento da história, há uma guerra que, inclusive, é fomentada pelo pai dele, que trabalha com um arsenal bélico. Ele trabalha com armas, né? Fazendo bombas, fuzis. E aí isto fica muito triste, né? De ver que essas cidades guerrilhando uma contra a outra podem se acabar. E aí ele usa dessa magia que ele tem, né? Ele é um menino normal, como a gente, mas ele tem esse dom especial, ele simplesmente traz essa magia para tentar ou minimizar os impactos dessa guerra ou fazer com que ela não aconteça. Isso vocês só vão saber lendo, tá? E no meio dessa história aí que eu tentei resumir, reforçando o vídeo que vocês assistiram, tem muitas outras coisas. Vocês vão ver que Tito é um menino normal, bem entre aspas, porque ele não vai para a escola como vocês, por exemplo. Ele aprende tudo que ele precisa aprender, né, dos ensinamentos didáticos, pedagógicos, em casa, né? E aí a história conta um pouquinho para a gente como é que se dá esses ensinamentos, como é que ele aprende, por exemplo, a fazer contas, né? A entender um pouco sobre a natureza estando em casa, né? É muito legal esse livro. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui com a turma, quem estava na primeira aula nossa, quarta-feira passada, que esse está no meu pódio, esse livro está no meu pódio de literatura infanto-juvenil. Eu acho que eu consegui salvar, gente, aqui. Eu acho que foi. Deixa eu ver se aparece para mim de novo. Aparece aqui. Só um minutinho, tá? Eu acho que a primeira parte da aula eu consegui... Eu consegui salvar. Pronto, foi. Obrigada aí por vocês terem esperado. Deu certo a primeira parte, vai dar para eu carregar a aula toda. Bem, então, essa primeira parte eu queria muito falar sobre esse livro. Lembrem, a ideia daqui não é leitura feita na escola. Muitos de vocês chegam aqui, ai meu Deus, livro para ler, Senhor do céu, que saco. Não já baixa da escola, não já baixa das coisas que eu tenho. Mas a ideia da leitura aqui é totalmente diferente, não tem nada a ver com nota, não tem nada a ver com obrigação, é realmente para vocês despertarem esse hábito que vocês precisam ter, na verdade, despertar essa curiosidade para gerar esse hábito, né? Tem gente que ainda não tem o hábito da leitura. Eu comentei na aula passada, eu tenho certeza, vou reforçar. Se vocês me perguntassem, professora, você acha que é melhor um aluno fazer 7 anos de um curso com você de língua portuguesa, ou você acha que é mais vantajoso para o aluno ele ler bastante por 7 anos? Eu diria, é mais vantajoso para ele, é mais interessante que ele leia bastante durante 7 anos. Ele vai aprender muito mais sobre a língua do que comigo. Eu falei isso para vocês na aula passada, dando outro exemplo, tá? Então, professor, eu quero muito melhorar a língua portuguesa, quero muito me destacar, quero muito fazer concurso de vaga remanescente, quero muito melhorar na escola em língua portuguesa e nas outras disciplinas, matemática, tudo, gente. Melhorando o português, que é leitura, que é interpretação, vocês vão melhorar exatamente tudo. O caminho para isso não é só estar aqui olhando para mim e fazendo atividade. O caminho para isso é leitura, tá? Então, aproveitem essas orientações que eu estou dando no início do ano. A gente vai ler vários livros legais. Eu separei realmente livros com histórias bem bacanas, assim, que vai parecer que vocês estão assistindo a um filme. A ideia é essa, que vocês interajam com a leitura a ponto de, poxa, gostei tanto desse livro, foi tão legal, tá? E esse livro, especialmente, O Menino do Dedo Verde, estou com ele aqui, ó, ele está lá no meu quarto, que eu estou relendo pela 5ª vez. Ele está aqui no instante.
ele marcou a minha vida, como marcou a vida de várias crianças que hoje são adultos, tá? Porque traz uma história, assim, muito legal mesmo, assim, profunda até. A história de Tício é profunda, porque eu não posso dizer, senão eu dou spoiler. Por enquanto, tranquilo, né, gente? Quando eu era menor, eu chamava o personagem de Titiço. Oh, poxa, eu não vou poder nem tu colocasse ainda para, ainda bem que tu colocasse para mim como mensagem direta, Miguelito. Essa parte final, dom de que ele tem, né? Ele tem esse dom disso aí, que eu não posso dizer agora para quem não lê. Beleza, vamos lá. A gente vai passar para a segunda etapa da nossa aula, tá? E a segunda etapa da nossa aula é uma sondagem. Eu acho que eu cheguei a comentar também na aula passada, mas não deu tempo de fazer. Na aula passada, vocês fizeram um teste de mindset, que é um teste de mentalidade, para saber se a mentalidade de vocês era fixa ou de crescimento. Vocês fizeram uma pesquisa CPLR de novos alunos para saber para eu saber como é que vocês gostam de aprender, o que é que vocês acham que é um bom professor, enfim. Inclusive, quem está entrando hoje vai ter que responder, tá, gente? Esses questionários importantíssimos que eu estou avaliando ainda, tá? Que são questões subjetivas e tal. E hoje, vocês vão fazer a sondagem de interpretação de texto. Vamos entender para que serve uma sondagem, para quem não sabe ainda. A sondagem é para eu saber como é que vocês estão chegando aqui no CPLR, no que diz respeito à interpretação de texto, a alguns aspectos gramaticais, a leitura, a fazer questão fechada, né? O que é uma questão fechada? Quando você tem que marcar alternativas, quando você não tem que escrever. Isso é um termo que a gente vai usar muito aqui, tá, gente? Questão aberta, que foram as questões que vocês fizeram, até na quarta-feira passada, que são subjetivas e abertas, vocês vão digitar, nesse caso, né, que a gente está falando aqui do online, vocês digitam as respostas. Nas questões fechadas, vocês têm alternativas para marcar. Normalmente, uma alternativa correta ou uma alternativa incorreta, certo? Então, hoje, essa sondagem vai ser aplicada, tá? E eu quero que vocês tenham em mente uma coisa, vocês não estão fazendo uma prova como vocês costumam fazer na escola, tá? Eu vou sempre falar da escola porque a escola, vocês vivem na escola, vocês estão todos os dias na escola e vocês têm esse padrão, né, de pensamento, né, e de visão do que é uma atividade, certo? O que eu vou passar aqui não é feito na escola. Por que, professora, você está batendo tanto nessa tecla, dizendo não é feito na escola, tá? Qual é a diferença? Vocês não estão fazendo uma atividade aqui para passar. Tipo, eu preciso de uma nota, sem essa nota, se eu não tirar até nota 7, eu sou burro, entre aspas. Se eu tirar mais de 7, eu estou ali na média. Se eu acertar ou tirar um 9, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente. Isso não existe aqui. Existe o aluno que está conseguindo ter um bom rendimento, entender, e que vai errar, porque, na verdade, todo ser humano erra, não é só aluno. Eu estou falando de aluno porque a gente está falando desse contexto aqui da sala de aula, tá? Existe o aluno que está errando bastante porque ele não está compreendendo o que está sendo contemplado, ele não está tendo tempo de estudar, ele não está tirando dúvida, e aí ele precisa fazer isso. Porque errar todo mundo vai, inclusive quem tira 9 e quem tira 10. Pode ter tirado 10 porque chutou uma questão e acertou. Estou dando um exemplo. Eu tenho até uma história para contar para vocês do que aconteceu essa semana. Uma mãe me procurou, né, para o filho fazer uma sondagem aqui comigo. O filho é mais novo e ela queria que o filho entrasse numa turma aqui de alunos mais velhos. Tudo que eu estou contando para vocês acabou de acontecer, tá? Aí, gente, eu peço sempre que o aluno vai fazer sondagem que ele anote as questões que ele chutou. O que é chutar aqui nas questões? Eu acho que você já ouviu isso na escola, mas é bom eu reforçar. Chutar é você marcar qualquer uma das alternativas, que você não sabe. Não entendeu o que a questão está pedindo, não sabe aquele assunto, enfim, aí você chuta. Para você não deixar a questão em branco, você chuta. Ô, professora, e por que não deixar em branco e chutar? Porque se você chuta e acerta, você ganha a pontuação. Então, é melhor chutar do que deixar em branco. Porque se tu deixa em branco, tu já está contando ali que tu não vai ter ponto nenhum. E se tu chuta e acerta, massa. Se tu chutasse justamente a letra B e era a letra B, perfeito. Tá? Massa. Voltando para a história do menino, né? Aí, minha gente, passei a sondagem e aí a mãe passou para mim. Olha, fulaninho chutou o 8º, é um exemplo, tá? Foram 4 questões que ele chutou. Ele chutou o 8º
o 10º e o 12º. Perdão, o 8º, 10º, 12º e o 15º. Gente, quando eu fui abrir a sondagem desse menino, quais foram as questões? Basicamente, que o menino acertou 8º, 10º e 12º. Aí eu tive que passar uma mensagem para a mãe e dizer, olha, seu filho é maravilhoso de chute. O menino tem uma sorte que se ele fizer uma prova e chutar tudo que ele está chutando e acertar, aí eu digo, viu? Minha gente, como é que eu não... Juro por Deus. Eu peguei assim, tipo, era uma atividade que tinha 15 questões, vê? Isso que eu estou contando para vocês, 15 questões. Tipo, ele acertou 6. As 3 foram que ele acertou, foram as que ele chutou. Excelente, gente. O menino é bom de chute. Só que a gente não pode contar com isso, né? Então, tudo isso que eu estou explicando, gente, principalmente para quem está vendo uma realidade completamente nova, porque eu tenho rostinhos aqui antigos, eu já falei, tem aluno que está aqui me ouvindo, que é Laís, eu já sei disso, mas tem alunos que não sabem e eu preciso falar para todo mundo, tá? Então, a sondagem, eu não estou muito preocupada com a tua pontuação, quando eu estou avaliando a sondagem, eu estou querendo entender o que é que você sabe e quais são as dúvidas que você tem, em que tipo de questão você tem dúvida, que só eu vou saber porque eu organizei essa sondagem. Então, eu sei, por exemplo, que no 8º quesito, eu vou pegar o nome de qualquer pessoa aqui, Juju, ela tem dificuldade em encontrar uma informação implícita no texto. Porque o tipo de questão do 8º quesito que eu coloquei na sondagem é para isso. É um exemplo. Aí eu sei, Juju errou essa, não é porque Juju é fraca, é ruim, não. É porque ela tem dificuldade nessa questão. Então, essa sondagem, ela serve para isso, e não simplesmente para, Miguel tirou 15 de 15, Maju tirou 5 de 15, Maju é péssima, Miguel é maravilhoso. Não é sobre isso, tá? É muito importante. Isso tudo que a gente for fazer aqui, mas a sondagem especialmente. Eu vou mostrar para vocês agora a sondagem, vou liberar o link, vou liberar lá no Classroom, e antes vou dizer, vocês vão receber o resultado dessa sondagem assim que a nossa aula finalizar, tá? Então, não precisa ficar, aí você tem quanto? Não precisa. Terminou a sondagem, terminou a aula, eu libero lá. Porque se eu liberar agora, vocês vão querer ficar entrando no e-mail para ver, e a gente precisa dar assunto novo hoje, tá? Ponto 2, falei a primeira coisa, resultado da sondagem só ao final da aula. Ponto 2, sondagem não é corrigida em sala de aula, tá? Porque justamente eu quero ver como é que vocês chegam aqui. Eu não vou corrigir uma coisa que eu não trabalhei ainda com vocês. Eu não tenho o que corrigir com vocês ainda, tá? É só para eu ver como é que vocês estão chegando. Todas as outras atividades que nós fizermos aqui, tá? A gente vai corrigir. Mas vou ver os erros que vocês tiveram, vou perguntar, gente, tem dúvida mesmo nesse? Aí vocês vão me responder. Tem, aí a gente corrige. Menos a sondagem, tá? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Massa. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Estou até com medo de abrir qualquer coisa aqui depois que deu esse negócio. O negócio foi pegado. Pagou, foi tudo. A sondagem de vocês tem 15 itens, portanto, 15 pontos, tá? Assim que eu liberar o link aqui no bate-papo, para vocês acessarem, eu vou soltar um cronômetro de 22 minutos. Todas as atividades que vocês fizerem aqui comigo têm um tempo, tá? Se todos terminarem antes, por exemplo, todo mundo terminou, estava em 18 minutos o cronômetro. Eu paro o cronômetro e a gente começa. Mas todos têm, por direito, 22 minutos, que é tempo suficiente para fazer uma atividade como essa, de 15 itens. Nem mais, nem menos. Quem terminar primeiro, só me avisa no bate-papo. Terminei e espera. Vai tomar uma água, pode ir ao banheiro, só me avisa antes que terminou, tá? Bem, só reforçando o que eu disse na aula passada, inclusive para os alunos antigos. Cuidado ao colocar o e-mail. Se você não coloca o e-mail correto, a atividade não chega para você. Então, você não vai saber a pontuação, você não vai saber quais foram exatamente as questões que você errou, tá? Quando vocês colocam o e-mail correto uma vez, provavelmente quem estava aqui na quarta-feira passada, que fez a atividade, quando abrir esse link aí, já vai aparecer a opção do teu e-mail. Essa é a parte boa do Forms, né? Que é o Google Forms, isso aí. Esse formulário que eu passo para vocês, que são as atividades, ele é da plataforma do Google Forms. Então, essa plataforma é bem inteligente. Quando você coloca o e-mail, que você abre qualquer
outra vez um link do Google Forms, ele já aparece aí embaixo, ó, como está aparecendo o meu, acho que vocês estão vendo. Eu só selecionei. Professor, o meu não está aparecendo não, que é a primeira vez que eu estou fazendo aqui com você, então cuidado ao digitar o e-mail de vocês, tá? Com todas as letrinhas no lugar certo, sem duplicar nada, gmail.com. Lembrando que o e-mail de vocês tem que ser o e-mail do curso, que vocês fizeram aqui para o curso. Professora, eu estou entrando na aula hoje, minha mãe ainda não fez esse e-mail para mim, ou eu que sei fazer, ainda não tive tempo de fazer. Não tem problema. Hoje, bote o seu e-mail do Gmail, um e-mail que você já tenha. A partir das próximas atividades, isso é só para quem está entrando na aula hoje, tá, gente? Pela primeira vez. A partir das próximas aulas, coloca o e-mail do curso, certo? Então, lembrar de colocar o e-mail corretamente. Não precisa o nome completo. A partir de agora, vocês só precisam colocar pelo menos nome e sobrenome e a turma corretamente, F2.1. Vou repetir. Nome da turma, F2.1. Não é só F2, é ponto 1, porque existe a ponto 2, tá? Vocês vão ler, vão interpretar tudo direitinho, massa. E chegamos na questão que eu queria explicar, certo? Vamos supor que Ana Beatriz, estou pegando um nome qualquer, sempre vou fazer isso. Ana Beatriz, nessa atividade aqui, ela não sentiu segurança e precisou chutar, porque não conseguiu entender, enfim. E o tempo passando, ela chutou o quinto quesito, o oitavo e o 11º. É isso que ela vai marcar aqui no 16º. O 16º não é uma questão, é para eu saber se vocês chutaram alguma questão e se chutaram, quais foram essas questões. Isso é muito importante, porque estão lembrados que eu estou avaliando o que vocês sabem, né? Então, vamos supor que Ana Beatriz teve a sorte do aluno que fez a sondagem comigo, ela acertou o quinto, o oitavo e o 11º, mas ela não acertou porque ela sabe. Isso não é um conhecimento que ela tem, ela chutou certo. Ou seja, eu também vou saber pela sondagem qual é o aluno que é bom de chute, né? Porque se você acertou justamente o que você chutou, eu sei que você é bom de chute, tá? Vamos supor que Miguel não sentiu dificuldade em fazer nenhuma questão, ele não chutou, ele pode até ter errado alguma questão, e todo mundo pode errar, mas ele não fez nenhuma questão sem saber o que estava fazendo. Ele marcou alguma alternativa errada, ele se enganou, mas ele não chutou. Se ele não chutou, ele não vai marcar nenhuma. Essa questão aí, ela não é obrigatória. Mas se você chutou, gente, isso é muito importante para mim. Se chutar, marque. Que ela aí só foi uma que eu chutei. Marque. Qual foi? Foi o primeiro? Foi o segundo? Chutei nenhuma, não marca. Chutei 5 nessa atividade. Marca as 5 que você chutou. Professora, sabe o que aconteceu? Eu estava fazendo, esqueci, ó. Foram tantas questões, eu estava aqui tão dentro da prova, esqueci. Dica. À medida que vocês forem fazendo agora, quando eu liberar o link, à medida que vocês forem fazendo a atividade, deixa um papel aí ao lado, um caderno, qualquer coisa, com lápis ou uma caneta, o que quer que seja. Então, estou aqui fazendo o primeiro, fiz o segundo, quando chegou no quarto, rapaz, estou em dúvida nesse aqui. Eu acho que é essa, vou chutar. Estou dando um exemplo. Aí você tenta fazer a primeira atividade, eu vou chutar e você marca, quarto quesito. Eu chutei. Tá? Então, registrem isso para quando chegar no 16º quesito, vocês conseguirem me dizer quais foram as questões que vocês chutaram. Dúvida aí, gente? Tudo certo? Juju, tudo certo? Conseguindo me ouvir bem? Miguelito, Ana Beatriz, Maria Clarice, todo mundo bem? Tudo certo? Massa. Então, vamos lá, né? Que esse link demorou para ser liberado, mas vai ser liberado agora. Vamos embora. Vou liberar para vocês o link e vou liberar também lá no Class. Teve problema de acessar por aqui, entra por lá, tá? Link liberado, podem começar. Vão entrando, vão colocando o e-mail com calma, o nome, que já já eu solto o cronômetro, tá bom? De 22 minutos, podem começar.
Vocês não precisam voltar aqui para a sala, não. Eu acho que vocês já estão com o arquivo aberto. Podem permanecer aí, só me escutem. Eu estou colocando aqui na tela o cronômetro e vou colocar play. Vocês têm 22 minutos regressivamente para fazer a atividade. Façam com calma, leiam mais de uma vez, se for preciso, só chutem se realmente não souber, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer auxílio que vocês precisem, falem comigo pelo bate-papo, para não atrapalhar os colegas que vão estar fazendo. Porque quando a gente ativa o som aqui, todo mundo escuta, tá? Eu estou aqui olhando para vocês no bate-papo. Podem falar comigo se precisar. Cronômetro liberado. Ó, é rapidinho. Eu tinha explicado lá, mas eu acho que justamente no momento que estava explicando, tu estava tentando passar o áudio para mim, porque Miguel Foi. também teve dificuldade nessa questão. E aí, depois que eu expliquei, ele entendeu. Vamos lá. Eu não vou ajudar em nada, tá? Eu vou basicamente dizer o que a questão está pedindo e esclarecer exatamente o que ela está pedindo, mas sem chegar nem perto e te dizer a resposta a nada, porque eu não posso. Bem, ele dá um texto aqui, mas vamos para a parte que gerou a dúvida. Ele diz assim no enunciado: a palavra destacada foi empregada no sentido conotativo ou figurado, que é a mesma coisa. Sentido figurado é sentido conotativo, ele quer dizer conotativo ou figurado, que é a mesma coisa. Você pode conhecer com esse termo como conotativo ou como figurado, que é a palavra quando não está no seu sentido real, que é isso que significa. Então, vamos lá. A palavra destacada nesses enunciados foi usada nesse sentido que não é real. Em que trecho? Aí você vai ver a letra A. A letra A está destacada a palavra descendente. A palavra descendente está no seu sentido real ou não nesse contexto? Se você acha que ela está no sentido conotativo, então você vai marcar aqui a letra A. Por que está duas vezes o enunciado, Juju? Porque a questão, do jeito que a gente está vendo na parte de cima, não dá para você marcar. Aí eu repito aqui embaixo, porque a questão em cima está com a palavra destacada, aqui embaixo não está. Mas é a mesma opção. Letra A está escrita a mesma coisa. E porque agora seus descendentes estão indo para o Japão. Se você acha que a palavra descendentes aqui está no seu sentido conotativo, então é a letra A. Se você acha que mão de obra, na verdade, aqui está no seu sentido conotativo, então é a letra B. Porque o que você está procurando é isso, uma palavra ou um termo que esteja no sentido conotativo. Tu entendesse? Entendi. Entendeu Entendi mesmo? agora. Tá, A, Entendi. B, C, D lá de baixo está repetindo a B, C, D, E de cima. Só que está repetindo porque aqui você pode marcar, lá em cima você não consegue. E lá em cima você está vendo qual é o termo que está destacado. É só É, isso. por, é porque foi assim, ó, eu tava lendo, né, o enunciado, que é a palavra destacada de BH, aí tem o sentido conotativo figurado. Aí, essas duas palavras que estavam me dificultando para Ah, fazer a o questão. nome conotativo e figurado. O figurado. Aí, eu falei assim, já que tá ali falando figurado, eu marquei a letra B, que é mão de Uhum, obra, porque mão de obra é, né, tipo, a pessoa não tem a mão com a obra, né? certo. Aí eu marquei a letra B. Só que depois eu fui rever o enunciado, aí eu tinha visto conotativo figurado. Aí, só que tinha me esquecido que o conotativo também era figurado. Uhum, pronto. Igual. Essa parte eu estou Aí, ajudando. Na medida que eu estou explicando, eu estou ajudando, que eu não poderia, porque é uma sondagem. Mas é só para vocês entenderem a mesma questão. Porque do mesmo jeito que você sentiu dificuldade, Miguel sentiu também. Ele não estava entendendo. Disse que ela está repetindo tudo aqui, eu não estou entendendo nada. Mas vão ter questões aí, para vocês que vai ficar assim mesmo. Diga, estou ouvindo. aí, o bendito do povo, né, que vai fazer a questão, bota conotativa figurado, em vez de botar só uma palavra para confundir o povo, né? É, a questão que tu vai ver tá assim, não fui eu não, me Ju. Mas tudo bem. Deu para entender que é o que mais importa. Eu vou voltar, gente, aqui para a sala, tá? Para a sala normal. Deixa eu só te achar aqui. Peraí. Foi. E eu vou voltar também. Tá.
passando só para dizer que vocês têm menos de 2 minutos. Estou compartilhando aí o time. Uma pessoa só terminou, então fiquem tranquilos. Como é a maioria que ainda está fazendo, eu dou mais um tempinho, 3 minutos, 4 no máximo, tá? Porque realmente só uma pessoa terminou. E quem já terminou, aproveita para tomar uma água, ir ao banheiro, pegar uma comidinha, né? Que eu sei que todo mundo gosta de comer, certo? Quem já terminou, só aguarda um pouco. Quem não terminou, se concentra para terminar. Por meio de jogos, por meio de atividades, porque é muito importante, gente, que muito além de vocês entenderem a teoria, né, que é muito assunto, vocês mais do que ninguém já sabem disso, porque vocês estudam língua portuguesa na escola, e muitos já estudaram aqui comigo, muito além da teoria, a gente tem que colocar em prática, a gente tem que pensar nessa língua que a gente usa no dia a dia. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero tornar o português ainda mais simples, porque ele é simples. A gente usa a língua para sobreviver, para existir, né? Sem a língua, sem a comunicação, a gente não existiria, gente. A gente não seria o ser humano que a gente é hoje. Na verdade, a gente não seria o ser humano, a gente não teria sobrevivido. Então, por que não aprender a língua portuguesa, mesmo ela tendo várias regras, né? A norma culta tendo uma norma a ser seguida, entender de maneira mais prazerosa, pensando em como a gente fala no dia a dia e aprendendo uma nova regra. Então, essa é a proposta. Então, todas as vezes que a gente vê um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática. Vou compartilhar com vocês o slide novo. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu pegá-lo aqui. Porque o que foi que aconteceu? Naquela hora que caiu tudo, ele foi-se embora junto. Mas eu estou pegando ele aqui, só um minutinho. Achei, gente. Só estou abrindo, tá? Guardei um pouquinho. Foi. Vou compartilhar com vocês agora. Vocês estão conseguindo visualizar? Pode sim, Ana. Pode ir, sim. E agora é sua mensagem. Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento, galera? Majuzinha, conseguindo ver? Todo mundo? Miguelito? Massa. Esse é o slide que a gente vai trabalhar, tá? Sobre linguagem. Eu comecei falando sobre esse assunto na aula passada, eu até liberei um slide que vocês podem ficar com outro slide também, não tem problema, com outro PDF, que fala sobre a mesma coisa, que é comunicação, linguagem verbal, não verbal e tal, tá? Só que a gente vai trabalhar com esse aqui, do começo ao fim. A gente vai começar hoje, provavelmente na próxima aula a gente continua. E aí, o primeiro momento, ele pergunta aí o que é a linguagem, né? Linguagem é tudo que a gente usa para se comunicar, para nós conseguirmos nos comunicar com o outro, com alguém, tá? E aí, se a gente for parar para pensar nessa definição, que é o que eu quero que vocês façam, eu não quero vocês presos à teoria, eu quero que vocês pensem na prática. Se eu quero me comunicar com Miguel, mas infelizmente eu estou impossibilitada de falar, eu vou deixar de me comunicar? Não. Eu vou dar um jeito, provavelmente. No dia a dia, vamos pensar no dia a dia. Eu estou impossibilitada de falar por algum motivo. Eu fiz uma cirurgia no dente, não estou podendo falar. Minha odontóloga disse, minha dentista disse, olha lá, você não pode falar por 3 dias. Mas eu preciso falar com o Miguel. Tá? Eu vou ficar simplesmente sem me comunicar? Não. Vou pensar em forma, mas eu posso escrever, porque eu gostaria de falar. Continua sendo a linguagem verbal, porque se eu falasse, verbal. Se eu escrever, verbal. Mas só existe essa forma? Não. Vamos supor que, além do problema no dente, eu estou com algum probleminha na mão que eu não vou poder escrever, que é a mão que eu escrevo, porque eu sou destra, mão direita. Não vou poder escrever. E agora? Eu não vou falar também, não? Posso buscar uma outra maneira. Miguel pode me perguntar algo e eu respondo por meio das expressões. Deu tudo certo na cirurgia, Laís? Aí eu vou fazer. Estou me comunicando. Tá? Ou deu certo na cirurgia. Eu estou usando gesto e expressão, né? Fisionômica, para me comunicar. Isso é linguagem. Gente, isso que eu estou falando para vocês é uma besteira. Você deve estar pensando, eu já sabia.
Mas isso é extremamente importante na hora que vocês forem fazer a interpretação de texto, principalmente em texto não verbal, que é imagem. E vocês têm que ver a expressão da personagem, você tem que ver gesto, você tem que ver ambiente. Isso cai muito em prova de português. Essa besteirinha cai muito. Se você entender bem isso e aprender a fazer esse tipo de leitura, você vai se dar muito melhor em questões de interpretação de texto, tá? Então, a linguagem é tudo que a gente usa para estabelecer comunicação, ou seja, para nós nos expressarmos. Gente, vou além. O bebê, o recém-nascido, ele fala. Você já viram algum recém-nascido falando? Graças a Deus, porque senão eu ia dizer, cadê? Eu quero conhecer esse extraterrestre. Mirim, eu ia pedir para vocês me convidarem para eu ir lá conhecer essa criança anormal, né? Completamente anormal. Mas vocês acham mesmo que o bebê não se comunica de jeito nenhum, o recém-nascido especificamente? É a forma de comunicação do recém-nascido. Quem é que pode me dizer aqui pelo bate-papo? Só pelo bate-papo. Porque se vocês dizem falando, vocês dão a resposta para os outros. E aí impede que os colegas... Boa, Juju! Garoto inteligente, meu Deus do céu! Também. Eu vou citar esse que o Juju disse que não era esse que eu estava esperando, não. Brabeza. Né? Às vezes eles são mais bravos assim. Gente, o bebê, o recém-nascido, ele chora ou sorri. Gente, você já viu algum recém-nascido? Porque está feliz? Porque está sem dor? Já viu isso? Não. Se ele está chorando, ou ele está com dor, ou ele está com algum incômodo, que ela diz, mas isso não quer dizer nada. Como é que a mãe vai saber? Só a mãe sabe. Cada bebê é único e cada mãe é única. Então, a mãe aprende a entender, a partir desse choro do filho, o que é que ele está sentindo, se é dor, se é fome. Ela vai fazendo testes, né? No primeiro momento, ela vai fazendo teste, coloca ele para mamar, aí ele para, tá tudo certo. Mas se ele está mamando ainda e continua aperreado, chorando, é porque ele está com dor e não com fome. Então, percebam que o choro do recém-nascido é uma linguagem. Gente, vê que coisa interessante, que está no nosso dia a dia, a gente nem pensa nisso. Vou além. Quando a gente está, vocês estão no carro lá, com os pais de vocês, na van que vai para a escola, né, na condução, que esse veículo que vocês estão para no sinal vermelho. Escrito lá, pare, no sinal. Não, a gente não tem nenhuma sinaleira que seja escrito pare, ande e atenção. A gente não tem. A simbologia é transmitida para a gente por meio da cor. A cor vermelha, na sinaleira lá, no semáforo, indica pare. Não está escrito. Isso é linguagem, gente. Um sinal, um semáforo é uma linguagem. Quando você escuta, eu acho que em algum momento vocês já passaram por isso. Vocês estão lá no carro ou numa condução, ou o que quer que seja, e aí vocês escutam. Dizendo assim, estou carregando uma pessoa que está quase morrendo, pelo amor de Deus. Sim, vocês escutam isso? Não, mas todo mundo sabe. A gente até tem gente que já faz até uma prece. Ave Maria, abençoa essa pessoa que está aí dentro. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que reza porque está na ambulância, no seu estado, então já começa, meu Deus do céu. Juro, gente, eu tenho esse costume de fazer isso desde que eu sou pequenininha. Que é a empatia, né? A gente não sabe quem é que está ali dentro, né? E a pessoa normalmente que está ali dentro não está bem, né? Enfim, quando tem alguém dentro, né? Porque às vezes não tem ninguém dentro e as ambulâncias estão querendo o quê? Passar na frente. Coisa de brasileiro, né? Bem, então, tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é sinônimo, melhor, são exemplos de linguagem. Só que todos esses exemplos que eu dei são exemplos de linguagem não verbal. Porque nem tem algo escrito, nem ninguém está falando. É um som, é uma cor, é algo desenhado. Se tem uma placa, vocês chegam na sala de aula e tem lá uma placa. Vamos supor que eu sou uma placa agora, viu, gente? Porque eu sou tudo aqui. Você é tudo que vocês quiserem durante o ano. Eu sou a placa. Não tem quem não saiba disso, né? Quem nunca viu a mãe e o pai? Quando a gente é pequenininho. Né, gente? Então, assim, a gente chega num lugar. Faça silêncio, né? Não está escrito silêncio, só tem uma pessoa assim, ó. Tá? Isso é uma linguagem não verbal, tá? Vou voltar lá para o slide.
Esse material está disponível no Classroom, vou botar hoje, na nossa pasta de hoje, tá, Clarice? Tudo que a gente trabalhar, não se preocupem se, Laís, eu gosto de anotar, eu já disse a vocês, vão anotando aí o que eu estou falando, mas o material vai estar lá, depois vocês fazem resumo, o que vocês quiserem, imprimem, enfim. Beleza. Então, a linguagem, tudo aquilo que eu uso para me comunicar e para me exprimir. Aí, gente, eu começo aqui com exemplos, né? Porque a linguagem verbal, vou repetir, verbal, falada, escrita. Só são essas duas. Que são por meio de palavras, né? Pode ser palavras em língua portuguesa, em língua inglesa, enfim, chinês, japonês, não importa. Mas é falada ou escrita, linguagem verbal. Não verbal, todo o resto, ou seja, imagem, que é o que vocês vão ver muito em prova, imagem, expressão, gesto, tá? Som, cor, tudo isso são formas de se comunicar por meio da linguagem não verbal. Eu botei aí alguns exemplos da linguagem não verbal, né? Que a verbal você já entra em contato o tempo todo. E aí tem, ó, não fume. Está escrito não fume, não. A gente vê que tem uma imagem de um cigarro e um tracinho no meio todo vermelho, dizendo que não é para fazer aquilo ali, né? Proibido usar celular, ou seja, não use celular. Não dobre à direita. E proibido estacionar. Esse aí é de estacionar. Vocês poderiam não saber, porque vocês não dirigem ainda, mas vocês estão o tempo todinho, vocês estão vendo essas placas na rua, né, gente? Quando vocês estão dentro de um carro com alguém. Gente, eu amo de paixão essa placa aí. Proibido passarinho. Onde é que o passarinho está? Em cima da placa, gente, porque ele faz a vibe dele. Ele sabe onde é que ele tem que estar, né? Primeiro, o passarinho não sabe ler, né, gente? Muito menos imagem. Segundo, que placa doida é essa que é proibido passarinho? Tudo bom, querido? Né? Como é que o passarinho vai saber? Né, que ele não pode estar ali. Uma coisa totalmente ilógica, né, gente? Muito legal aí essa placa. Proibido passarinho. Mas olha só, a outra é proibido falar e silêncio. Estou mostrando aí vários exemplos, aí vocês estão vendo placas, né? Que é o que a gente encontra no dia a dia o tempo todo, né? Só olhar, estar atento pelo caminho, o trajeto que você faz para ir a algum lugar, que você vai ver essas placas tranquilamente. Aí, eu coloquei outros exemplos, ó, cortar o cabelo. Em vez de estar escrito, imagine que não tem nada escrito, só tem a imagem. Então, a gente teria só a linguagem não verbal, se fosse só a imagem, né? Como a gente tem aí, nesses exemplos, a parte escrita e a imagem, a gente passa a ter o quê? A linguagem mista. Esse é o assunto primeiro que a gente está trabalhando, gente. Linguagem verbal, falada e escrita. Não verbal, imagem, expressão, gesto, cor, som, dança, é um tipo de linguagem não verbal, tá? Existem várias formas de nos comunicarmos. E a mista é a soma das duas. É quando eu tenho uma imagem, por exemplo, e algo escrito, tá? Escovar o cabelo, lavar o rosto. Então, aí vocês estão vendo vários exemplos de imagens, portanto, linguagem não verbal. Se eu junto as duas informações, linguagem mista. Esses daqui vocês conhecem bem, né? Esses vocês conhecem bem. Quem não se comunica basicamente hoje em dia pelos emojis, gente? Inclusive, a novidade do nosso bate-papo é esse, né? Eu falo com vocês, vocês não precisam necessariamente responder. Se eu estou perguntando, tá tudo bem? Vocês pegam na minha mensagem aqui do bate-papo e colocam legal e colocam um olhinho piscando, enfim, tá? Vocês não precisam agora, o Zoom foi atualizado, e aí no nosso bate-papo vocês podem fazer isso, que é o que eu tenho feito quando vocês fazem. Se ela conseguir, aí eu boto um legal, boto um coração, tá? Então tem os emojis. Os emojis são, gente, da linguagem, o quê? Não verbal. Não tem nada escrito, não tem nada sendo falado, mas tem a imagem que representa uma linguagem. Tá? Essa daqui do óculosinho, por exemplo, né? A gente pode usar esse tipo de emoji em diversas situações, né? É lógico que ele está ali mostrando que, tipo, dia de sol, vou pegar um sol, vou curtir uma praia, tá? Mas a gente não só usa nesse contexto. A gente usa muito para dizer, tô de boa, tô tranquilo, tô usando óculos, tô leve, sabe? Isso vai depender de pessoa para pessoa, lógico. Mas tem uns que são bem básicos, né? Quando a gente está piscando o olho, a gente está dizendo tudo certo, beleza. Né? Na nossa linguagem informal é beleza, tudo certo. Tá, gente?
E aí tem outros. Esse aqui eu uso muito, tipo, o olhinho para cima, tipo, não acredito que essa pessoa está falando isso. Ah, meu Deus do céu, né? Enfim, gente, tudo aí é exemplo de linguagem não verbal. Não estão aparecendo para você, Ju? Eu estou curtindo o teu com emoji. Tu estás conseguindo pelo menos visualizar isso? Eu estou colocando coraçãozinho, tal. Vê se tu consegues ver aí. É porque tem que atualizar o zoom, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ver se eu consigo gravar aqui para colocar lá no nosso Classroom como é que atualiza o zoom. Beleza? Vou fazer isso. Consegue ver, né, Ju? Pronto, é porque o teu não está atualizado. Tu consegues ver, mas não consegue fazer. Se o dia alguém tiver acontecendo isso, é porque o Zoom que está aí no computador de vocês não foi atualizado. Mas, gente, é muito simples. E os pais de vocês conseguem fazer isso rapidinho. Vocês também, mas eu digo os pais porque coisa de computador, né? Vocês às vezes ficam com receio. Mas eu vou colocar no nosso Classroom como é que atualiza, beleza? Vou até colocar na minha agenda isso aqui para eu não esquecer. Bem, gente. Aí aqui eu estou mostrando alguns exemplos agora de linguagem não verbal, das interpretações do que pode cair na prova, por exemplo, né? Tem aí, ó, o cachorrinho olhando para a lua, aparentemente para cima, né? Aí ele, gente, o que é que ele está olhando para cima? Snoopy, né? Isso. E Snoopy olhando para cima, aí ele faz, gente, o que é que será que ele está olhando para cima? Como que ele sabe disso, gente? Ele lembra a imagem, ele faz, tipo, a interrogação, tipo, o que é que ele está vendo, né? Quando ele vai para cima, gente, olha que cachorro esperto. E Snoopy é esperto demais. Tipo, ele só olha para cima para o dono sentir curiosidade de olhar para cima, né? Para o colega humano dele olhar para cima. Quando ele olhou para cima, ele comeu sorvete, sei lá o que ele estava na mão, acho que era um sorvete. E aí, né, ele ficou sem. Enfim, tem outras tirinhas aí para vocês verem depois esse material, como eu já disse, vai estar lá no Classroom, tá? E aí eu queria que vocês me ajudassem na interpretação dessas imagens, tá? Lembrando que toda a interação dessas perguntas coletivas tem que ser pelo bate-papo, porque se for falado, uma pessoa que saiba, que entenda o que é está se passando aí, vai dar a resposta para todas as outras e aí acaba que só uma pessoa participa, tá? O que é que vocês estão entendendo? Qual é a mensagem que quer passar aí? O que é que vocês acham? Quem é que pode responder? Quem é que quer responder? Sempre é bom, gente, participar, tá? Ah, tia Laís, mas eu tô com medo de falar uma besteira, de errar. A gente está aqui para errar mesmo. Vocês erram, eu digo, ó, não é por aí não, vou falar depois o que é e tal. Boa, boa, Arthur. É a evolução dos seres humanos, mas será que essa evolução ocorreu mesmo? Será? Fala, Clarice. Você tens que aceitar aí para abrir o microfone, Clarice. Tu estás conseguindo me ouvir? Tá? Foi? Ai, Miguelito, que massa a tua colocação. Estou ouvindo agora, Clarice. Pode falar, meu amor. Assim, pela imagem, pelo meu estudo de história na escola, parece ser a evolução das pessoas na história dos humanos e na ciência. Perfeito, perfeito essa tua interpretação. Só tem uma coisinha mais, que como o Miguel chegou na resposta certa aqui, quando eu digo certa, é assim, mais próxima do que está, né? Olha o que o Miguel colocou, gente. Eu acho que ele quis dizer que nós humanos evoluímos, que é o que Clarice acabou de dizer também, e depois regredimos com o vício dos eletrônicos. Aí que tem um crescimento, ele está se tornando um homem ereto, né? Andando aí, sendo um homem bípede, né? Andando aí com as duas pernas, e não mais com esse apoio que antes o macaco tinha. Evolui, evolui, evolui. Aí começa a gente a decrescer aí, ó. Né? Até um arco, vamos dizer, uma curva aí esse arco aí representado aí por esses humanos. E esse último aí, que deveria ser o homem mais inteligente, é o sapiens sapiens, que somos nós, meio que está regredindo, entre aspas. Tem tanta opção de tecnologia, mas esse homem está ali o tempo todo, só na tecnologia. E aí ele está começando a se curvar de novo. Gente, olha que crítica, que coisa interessantíssima. Miguel foi bem no ponto.
tá? Então, o que Clarice disse estava certo, faltou só o complemento. Mostra a evolução, porém, né? Mostra também que há uma, entre aspas, regressão de postura, né? Um vício. Era para ele estar cada vez mais viril, esse homem mais alto, mais forte, mas ele não está, ele está começando a se curvar de novo, porque o vício é tão grande. Gente, vê a profundidade de uma imagem. Vai cair assim na prova, do tipo, o texto abaixo só tem isso. Muitos de vocês, se não tivessem parado para observar isso, iria pensar o seguinte: eu não estou vendo texto nenhum aí que não tem nada escrito. Eu não estou vendo nada escrito aí, Tia Laís. Qual é o texto dessa prova? Esse que vocês acabaram de interpretar comigo, tá? Bem, Clarice, eu abri o microfone, gente, mas tentem, nesse momento, responder pelo bate-papo, porque senão vocês vão dar a luz para outros colegas. Eu quero que cada um tente, tá? Dizer aí, o que é esse texto não verbal quer passar de mensagem para a gente? Esse aí é massa, esse é mais simples. Lu, fala comigo pelo bate-papo. Dá a tua resposta pelo bate-papo. Não consegue? Só um minutinho, então, que eu já destravo. Deixa eu ver se alguém responde também pelo bate-papo, tá bom? Aí eu libero o teu microfone. Só um minutinho. Isso, a Juzinha já está com tudo impresso. Boa, garota. O que quer passar essa mensagem aí, gente? Olha que cena maravilhosa. Olhem os detalhes. Olhem as pessoas, as expressões das pessoas. Olhem os dois contrastes aí do colorido com preto e branco. Tudo, gente, tudo comunica, cor comunica. Boa, Clarice. Boa, boa, boa. É por aí mesmo. Exatamente. Quem mais? Quem mais diz alguma coisa? Boa, Ju. Boa, Ju. Isso mesmo. Sim, sim, sim. Duas respostas certas, tá, gente? Se alguém estiver ainda escrevendo, continua. Estou aguardando vocês interagirem aqui. Eu vou só deixar... Ai, Miguelito, tuas respostas estão tão poéticas, tão bonitinhas. Estou gostando. Deixa eu falar, Malu. Deixa eu liberar a Malu aqui para falar, gente, que eu já recebi algumas respostas, já dá para ela falar. Fala, Maluzinha. Estou ouvindo, meu amor. Eu queria avisar que eu não estou conseguindo mandar mensagem pelo chat, eu digitar, mas não consegui enviar. Tá, mas tu recebes as minhas, né? Eu recebo as suas, mas eu não consigo mandar. Tá bom. Diga, meu amor. Aí, nessa imagem, eu acho que a mensagem é que no lugar que ele estiver, tipo, por exemplo, em um trem, em um ônibus, quando as pessoas estão sérias, tipo, esperam sem fazer nada ou tratando o telefone, o garoto tá lendo, e aí que o mundo dele fica, quando a leitura melhora, e as cores, e a alegria, eu acho que quis dizer isso. Perfeito. As respostas de vocês coincidiram, tá? Maria Clarice acabou de complementar aqui, que as pessoas com a tecnologia esqueceram de uma grande fonte, que são os livros, que podem ensinar muito mais, né? Gente, em resumo, aqui, a gente tem um mundo triste, vou botar esse nome triste, mas não é bem triste, mas esse mundo preto e branco, esse mundo sem vida, sem cor, de pessoas que não leem, porque pessoas que leem têm um mundo vibrante, tem muitas possibilidades, tem um mundo de criatividade, de imaginação, você pode ir para o lugar que você quiser por meio da leitura. Então, fala isso, as pessoas estão dispensando, né, uma tecnologia, porque o livro é uma tecnologia, gente, é uma tecnologia antiga, mas né? Muitos de vocês pensam que tecnologia só tem a ver com eletrônicos, com computador, com celular. Gente, tecnologia é tudo aquilo que serve o homem, que ajuda a melhorar a vida do homem, do ser humano. E o livro ajuda a melhorar a nossa vida, o lápis, tá? Então, quem também tinha o pensamento de que tecnologia só tinha a ver com equipamentos eletrônicos, né, com coisa ligada na energia e tal, vão desconstruindo aí essa ideia, porque
Está totalmente equivocada, tá? Não corresponde à realidade. Então, quem acessa essa tecnologia antiga e maravilhosa tem um mundo de possibilidades, né? Tem mais criatividade, tem mais imaginação, tem um mundo mais bonito. É isso que quer passar essa mensagem, né? E aí, cada um falou isso da sua forma aqui, que era o que eu queria ver, certo? A gente não vai conseguir, gente, passar por todas, hoje, por todas as interpretações que eu queria fazer com vocês, que eu adoro essa. Eu adoro essa. Amo essa. A mensagem que quer passar, que é tão óbvia e clara e nossa, né? E tão minha cara quando eu estou com preguiça. Eu acho que todo ser humano que está com preguiça é essa pessoa aí, que começa a escrever os sintomas da preguiça. Número 1, qual é o sintoma da preguiça? Estou com preguiça de escrever o sintoma da preguiça. Feito. Gente, sério, massa demais, né, não? Vê mesmo. A pessoa começa, quais são os sintomas da minha preguiça? 1, estou com preguiça de escrever quais são os sintomas. Maravilhoso essa mensagem aí, sério, massa demais. Por isso que eu gosto de língua portuguesa, tá vendo, gente? Eu sei que eu sou suspeita, que eu sou professora de português, mas eu realmente amo a nossa língua. Amo essa possibilidade de ler qualquer coisa, porque tudo a gente pode ler. Vão sair daqui hoje sabendo disso, que a leitura ela não só está no livro, propriamente dito, com palavras, né? A gente não só tem a língua portuguesa a partir do momento que a gente externaliza as palavras em si, né? Porque a língua portuguesa, que é nossa língua mãe, nossa língua nativa, a gente consegue expressar isso que a gente está sentindo de diversas formas, que é a comunicação e a expressão, que é o que a gente está estudando hoje, tá? Eu tenho algumas outras coisas dessas daqui para ver com vocês. Esse assunto, ó, ok, foi o que a gente estava vendo lá em cima, eu aqui só resumo, tá? Linguagem verbal, escrita ou falada. Linguagem não verbal, nesse caso aqui, imagem, e a mista, as duas juntas, certo? E aí, eu quero falar com vocês agora, exatamente, Jô, só está com tanta preguiça que não quer nem escrever, só estava lendo agora o bate-papo. E aí eu quero falar com vocês agora sobre esse calozinho que a gente tem no pé, vocês, especialmente alunos, têm no pé, que é assim, André, vocês com certeza já fizeram essa pergunta para as professoras de português e professores que vocês tiveram. Quem se identificar aí, me diz aqui no bate-papo. André, por que a gente tem que escrever desse jeito se a gente não fala assim? Por que tem que ser assim, ter essas regras, se no dia a dia não é isso? Quem nunca falou isso? Gente, não existe essa pessoa. Mentira, Maju, tu nunca disseste isso? Jura? Gente, eu pequena, eu era revoltada. Eu amo a língua portuguesa, eu amo a norma culta, que é a forma correta, entre aspas, de entregar a língua. Mas, gente, eu falava, gente, por que eu posso falar vou no banheiro? Eu não posso escrever vou no banheiro. Se eu falo assim, minha mãe fala assim, a minha professora de matemática, de história, fala assim, mas está errado. As pessoas falam errado, né? É fácil as pessoas já falarem certo, né, gente? É uma confusão isso na nossa cabeça, porque quando eu estou trabalhando isso aqui com vocês, vocês ficam, poxa, por que pessoas assim? E por que o médico que eu me consultei fala errado? Gente, o médico também, muitas vezes, qualquer profissão, emprega a língua informal. E a língua informal é aquela que a gente usa no dia a dia, que a gente não está preso às regras o tempo inteiro da língua. A gente quer se comunicar. Se eu chego para a Juju e digo assim, Juju, tudo bem? Tudo bem. Não vai entender o que eu estou dizendo? Vai, não está dentro da rama culta isso. Porque o correto seria, tu estás bem, não existe tá na nossa língua. Formal não existe. Tá? Mas, entendeu, gente? Eu não queria me comunicar com ela. Eu comuniquei. A gente se comunica até assim. Quem nunca fez isso para o pai ou para a mãe? Mãe, é um tal de mãe dentro de casa. Mãe, a mãe está lá do outro lado do mundo, hoje em dia a gente passa uma mensagem, né? Mãe, essa coisa aí. Que coisa, menina, que tu quer? Esse negócio. Aí a gente começa, né? O nome do... Que negócio, Laís? Que negócio? Esse negócio aí que tá em cima aí dessa coisa aí, tá vendo não? Tá vendo não? É a mãe com medo, né?
Minha filha, diga o que é que você quer. Diga o que é que você quer, porque eu não sei o que é o negócio e a coisa que está em cima do negócio, não sei o que é. Aí começa a confusão. Gente, vamos imaginar essa situação aqui que eu estou citando, né? Que parte da nossa realidade, muitas vezes. Gente, a gente consegue se comunicar, a gente não está dizendo o nome das coisas, está se comunicando. Se eu estou aqui na frente da minha mãe, eu digo, mãe, pega esse negócio aí e aponto, ela vai saber. Pronto, me comuniquei, ela trouxe para mim. Legal. Por isso que existe a linguagem informal, gente. É esse o assunto que a gente está dando agora, tá? Existe a norma culta ou padrão. É a mesma coisa, tá? Culta ou padrão. Que é que vocês vão aprender comigo, que é o português que é exigido nos concursos, nas provas. Para você ter uma boa profissão, você tem que dominar essa língua de prestígio. Por que língua de prestígio? Porque nem todo mundo tem acesso, gente. Vocês fazem parte de uma pequena população que tem condições de estudar. Os pais de vocês têm condição de pagar um curso como esse que vocês estão fazendo comigo, uma escola boa. Mas, gente, essa população que tem acesso a isso é pequeniníssima, muito pequena. Vocês são privilegiadas por conhecer ou por desconhecer essa norma culta ou padrão. Então, a norma culta ou padrão são as regras gramaticais, que é o que a gente vai estudar. Existe a linguagem coloquial, informal ou popular. É a mesma coisa. É essa que, por exemplo, Arthur chega para mim e diz assim, e aí, tia Laís, tudo certo? Eu digo, tudo beleza. Tudo certo, velho. Por aqui, tudo massa. Né? Quem nunca, né, gente? Então, essa é a linguagem informal, certo? Que também pode ser chamada, como eu já disse, de coloquial ou popular. São os mesmos, são termos, gente, diferentes para o mesmo tipo de linguagem. Existe a linguagem regional, que eu amo. Gente, eu amo ser nordestina. Tem alguém aqui que gosta muito também? Eu fui ao Rio de Janeiro agora nas férias, fui a São Paulo. Escutei sotaques diferentes, mas eu amo falar arrastado, eu amo oxente, eu amo, minha gente, eu gosto demais. É sério, eu tenho um orgulho tão grande de ser nordestina que vocês nem imaginam. Gosto mesmo, assim, ó, mesmo. Então, a gente não fala mesmo, né? A maioria fala mesmo, né? Tu vai mesmo? Não é assim, gente? Vocês estão se identificando? Oxe, gosto demais, né? Então, essa é a linguagem regional, que a gente vai ter termos específicos, tipo, alguém fala contigo, pai, tu é doida? Vou nada. Ó, tu é doido, tu não tá chamando a pessoa de doido mesmo, tá dizendo, tu é doido, vou não, né? Então, a gente tem alguns termos próprios aqui, nossos, né? O pessoal lá do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Minas Gerais, tem os termos deles, os termos regionais, tá? Então, essa é a linguagem regional. Tem as gírias, né? A gente tem uma atividade, gente, eu não vou conseguir fazer as atividades com vocês hoje, mas eu vou liberar todas elas, vocês vão vai como atividade de casa, tá? Tudo no WordWall. Eu já sabia que essa aula ia ser bem demorada, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês. E tem a linguagem vulgar. A linguagem vulgar é uma que eu espero que vocês não usem aqui comigo nunca. Real. Que são os palavrões. Isso é linguagem vulgar. Tá? Então, são linguagens, é um tipo de linguagem pejorativa, não é gíria. Não é tá ligado, tá massa, velho, doido, não. São linguagens pesadas mesmo, que normalmente elas, dependendo de como elas são proferidas, essas palavras, elas machucam mesmo a pessoa com quem você fala, tá? E isso na língua é conhecido como uma linguagem vulgar. Então, a gente tem esses 5 tipos de linguagem. Lembrando que a gente estudou ainda há pouco linguagem verbal, não verbal e mista. E a gente viu que existe linguagem que a gente pode se expressar de diversas formas. O mundo da linguagem verbal é imenso. Você pode se comunicar. Eu me comunico o tempo todo aqui, eu falo com vocês, vocês já viram? Alguém gesticula muito, feito eu? Gente, tá vendo? Eu sempre tenho alguma coisa para contar. Quando eu era pequena, eu sempre fui muito ansiosa. Assim, meio agitada, meio ansiosa, né? Aí eu chegava, aí fazia assim, mãe, só que é bem agitada, né? Aí minha mãe sempre foi bem, assim, durona, assim, sabe, bem? Ela só olhava para mim, eu já tinha, aí ela fazia, Laís, fique calma. Bem séria, assim. Eu não, já bem agitada, né? Sabe o que aconteceu com a escola? Não sei aquela, Laís,
Se você não for calma, você vai apanhar. E é bem agitada, gente. E eu fiquei no microfone ainda conseguia. Final da história, né? Resumo da história. Eu sempre terminava de castigo ou apanhava. Apanhar não era apanhar, não. Era tipo estapa. Eu ia deixando ela ansiosa pela minha ansiedade. Não sei se já aconteceu com alguém. Fique calma, conte devagar. Tipo, eu chegava... Isso era quando eu tinha uma coisa grande assim para contar, sabe? Ela dizia, minha filha, eu não estou entendendo nada, respire. Né? Porque o senhor não sabe, a professora não sabe. E toda vez ela, lá, e você já sabe. Então, isso acontecia muito comigo, eu me lembrei agora, porque eu gosto muito de gesticular. Fui ao banheiro, esqueci de avisar. Foi. Não, essa regra está aqui ainda, viu, Miguel? Nada de posso ir no banheiro, professora. Posso ir ao banheiro, gente, porque ninguém vai ficar em cima. Alguém vai para o banheiro e fica lá no telhado, faz xixi lá de cima, ou cocô? Não, né? Ninguém faz isso não, né? Pelo amor de Deus, gente. Não façam isso que é perigoso, né? Inclusive, vocês podem errar o alvo, que é o sanitário. Eu não aconselho, tá? Então, a privada, né? Então, ir no banheiro é ficar em cima dele. Tem como. É ir ao banheiro. Quem vai a algum lugar e volta, tá? Beleza. Vamos lá, que estamos nos encaminhando para finalizar. Tudo isso que eu estou explicando aqui tem atividade, prestem atenção, certo? A gente tem a norma culta, gente. A norma culta é o que vocês vão aprender, a estrutura da regra. A estrutura e a regra da nossa língua, né? Então, é como essa língua se formou. Quero lembrar, a norma culta, que é a norma padrão, que são as regras que vocês vão aprender de língua portuguesa, é só mais uma variedade. Então, eu não quero ninguém aqui falar tu tá bem é horrível. Ixi, a pessoa nem sabe que é tu estás bem. Ela pode saber, mas ela está se comunicando no dia a dia ali com linguagem informal, porque existem várias modalidades, gente, de comunicação. Imagina, como a pessoa seria chata. Sério. Vocês conhecem alguém que fala certo o tempo inteiro? Eu acho que vocês também nem têm condições de saber, porque muitos de vocês não conhecem todas as regras, gente. Sério. Às vezes vocês podem pensar que a pessoa está falando tudo corretamente o tempo todo, mas não fala, porque é um saco. É um saco. Ó, eu, quando vou ao banco, quando eu vou a algum estabelecimento fora, que eu chego, olha, tu sabes dizer, a pessoa já olha assim para mim, estranho, né? Tu sabes? Menina é essa falando, tu sabes? Que doida é essa? Aí eu começo, não deixa o que eu falei, a pessoa, acho que eu uso a segunda pessoa, as pessoas já me acham estranho, porque a gente fala o quê? Tu sabe, tu entendeu. Quando eu digo a gente fala, gente, é no normal as pessoas. Então, é normal professor, médico, quem quer que seja, de qualquer profissão, engenheiro, usar a linguagem informal também, gente, no dia a dia, porque é uma forma de comunicar mais rápida. Tá? Ninguém vai falar certo o tempo inteiro. Eu sou professora de língua portuguesa, eu não falo certo o tempo inteiro, porque eu aprendi a informalidade dentro de casa. Eu converso com outras pessoas que falam na informalidade. Então, eu falo, tu tá bem, para as pessoas próximas a mim, tá? Eu já falei muitas vezes, acabei de chegar na minha casa. Tá errado, porque quem chega a algum lugar. Eu cheguei à minha casa. Gente, eu não vou ficar pensando nisso na informalidade. Tá? Então, eu quero que vocês entendam com essa explicação que vai existir a norma padrão de prestígio que vocês vão aprender aqui, que é o que vocês vão ser cobrados na hora da prova, inclusive, mas existem outras variedades que não são piores nem melhores do que essa. Só são outras. Certo? E eu vou assistir no carro, aí o sinal pode cair. Certo? Tranquilo, Lu? Beleza. Beleza, vi agora. Tá. Então, norma culta. Aí, essa estrutura, gente, da língua é o que a gente vai estudar, os assuntos, os blocos de assuntos que a gente vai estudar. A gente vai estudar morfologia, sintaxe, fonética, léxico, que são os valores semânticos dos vocábulos, né? E a semântica, tá? Tudo isso a gente vai estudar, é só para vocês entenderem que isso é a estrutura formal da língua. Aí tem a norma culta, né? Que é a de prestígio, e tem as variações, que podem ser regionais, né? Quem nunca ouviu
Alguém tem algum parente que mora fora? Mora fora não, que mora em outro estado do Brasil? Outro estado do Brasil. Por exemplo, a gente chama aqui macaxeira, em outros estados eles chamam o quê? Aipim. Olha, vai fazer aipim hoje, aí a pessoa fica, aipim? Oh, rapaz, vou fazer macaxeira. Tu comes? O que eu vou fazer aqui é macaxeira. Se tu come ou não, eu não sei, mas não tem um aipim aqui não, né? Então, esse vocábulo, ele vai mudar a partir da região. Isso é um tipo de variedade linguística, tá, gente? É só para a gente pincelar aí um pouquinho. Aí tem o domínio da norma culta, né, que é o que a gente vai estudar, que é a correção gramatical. Aí existem diversos tipos de variações na nossa língua, né? E aí é onde eu quero chegar, que eu já reforcei, porque tem uma atividade só sobre isso. A linguagem informal é tudo aquilo que não está dentro da regra da norma culta. Então, se eu falo assim, eu digo assim, Arthur, eu digo assim, me dá o lápis, Arthur. Eu estou empregando a informalidade. Aí vocês vão dizer, certo, Elaine, mas todo mundo fala isso, me dá, me empresta. Falam errado. Pela norma culta, está errado. Porque a gente não pode usar o pronome oblíquo no começo da frase. Isso é uma regra gramatical, por exemplo. Então, o certo seria, dá-me o lápis, empresta-me a bolsa. E a gente não fala, gente, no dia a dia assim. Todo mundo sabe que não, né? Estão vendo aí que ninguém fala certo o tempo inteiro? Nem os adultos não falam. E mesmo que eles tenham profissões, assim, que sejam bem, não falam, tá? Então, linguagem coloquial, que vai cair na atividade, é aquela que é do dia a dia, do uso do dia a dia, vai ter gíria, vai ter termos, assim, específicos, e a linguagem culta, formal, é a regra do português padrão, certo? Aí aqui tem um exemplo que não vai dar para a gente ver agora, a linguagem coloquial. Gente, eu adoro essa tirinha antes de liberar vocês. Na verdade, não é nem uma charge, é um cartoon. Olha o que ele diz, ó. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Isso é numa entrevista de emprego. Aí o entrevistador, né, pergunta, e o português? Ela diz, aí varia. Meu Deus do céu, como é brasileira, fala essa língua que não fala, né, gente? A gente tá vendo aí que ela não fala, né? Ela só tá dizendo isso para conseguir a vaga. E ela diz, ó, português varia. Pelo amor de Deus, né? Então, percebam aí que nesse cartoon a gente está vendo aí um exemplo da linguagem informal por parte dela, no aí varia, tá? Olha esse aqui, gente. Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não tô achando maneiro as paradinhas do new português, ou seja, do novo português, mas que menina foi, as paradinhas, gente, tudo bom, querido? Né? Então, ele usou aí muitas gírias, portanto, a linguagem informal. Fala, Maduzinha. Madu, por algum motivo eu não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu ver se está no meu fone. Fala agora. Não estou te ouvindo, não está no fone. Peraí, vice Maju. Tenta de novo. Deixa eu só fazer um outro teste. Clarice, ativa aí teu som, por favor, meu amor. É só para o teste mesmo, para ver se eu estou te ouvindo. Oi. Tá. Vocês estão ouvindo Clarice falando, gente? Todo mundo? Majuzinha, teu som está com algum problema. Tenta de novo, pela última vez. Ah, não está pegando por algum motivo, mas, oh, meu Deus do céu. De Miguelito, eu estou me encaminhando já para finalizar, tá, gente? É rapidinho, até porque eu tenho uma outra aula agora. Rápido. Eu só quero dizer para vocês mostrar aqui que as atividades que eu vou liberar agora da agenda estão todas aqui, ó, gente. Eu vou liberar ainda, tá? Ó, vocês têm uma atividade de linguagem verbal, não verbal e mista no WordWall. Nesse link aqui, é só clicar na agenda. Tem uma só sobre gírias, quero ver como é que vocês vão se sair. Vocês vão ter que correlacionar a gíria ao que ela significa no português padrão, né? Quero ver se vocês se saem bem. E linguagem formal e informal, tá? Se vocês clicarem no link, como eu vou demonstrar agora, quando vocês clicam aqui, gente, prestem atenção nessa orientação. Coloquem, por favor, nome e sobrenome.
Sempre. Às vezes tem mais de uma Júlia, que é o caso daqui da turma. Às vezes tem mais de um Arthur, estou dando um exemplo, tá? Então, coloquem sempre nome e sobrenome e comecem. Bota logo, ó, lembra-se de mim. Aí já pode clicar aqui para ele sempre lembrar de você aí, porque pode ser que seu nome já vá automático, tá? E aí façam com calma. Lembrem que todas as atividades, elas têm um tempo. Então, não joguem sem olhar, não, para o tempo, não. Porque tem gente que está lá, ai, Laís, eu fui fazendo no meu tempo. Aí, quando eu vi, terminou. Não terminei a atividade, ficou incompleta. Tipo, eu acertei só 3 questões, é um exemplo, de 20 itens que tinha. Lógico, você não olhou o tempo correndo em cima do jogo, tá? Então, pelo amor de Deus, olhem para o tempo. Todas as atividades têm tempo. Esse material que eu acabei de trabalhar, eu vou carregar. Quando eu fechar aqui a sala, eu carrego na pasta, vocês vão ter acesso. Beleza? Deixa eu ver só quem está com dúvida para eu liberar vocês. Fala, Ana. Ô, tia, e o resultado da prova, daquele negócio que a gente fez? Vou liberar agora, vou fechar aqui e vou liberar tudo para vocês. Chega no e-mail que vocês colocaram. Rapidinho, Ana, tu prefere que eu te chame de Ana ou de Bia? Normalmente chamam de Bia, né? Ou não? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Beleza, tá bom. Gente, um beijo e um queijo vegano. Até quarta-feira. Estudem. Já deem uma olhada no material todo, vão fazendo interpretação e façam as atividades. Qualquer coisa, falem comigo pelo nosso WhatsApp de alunos. Quem ainda não passou o número para a gente, passa, que a gente vai se comunicar por lá. Beleza, de Creuza? Beijinho. Tchau, tchau.